Agora, Jornal Gente. Esta meia hora tem o apoio de HCor. Tudo isso num só HCor. Oito horas e 1 minuto, muito bom dia. Estamos começando num dia ensolarado em São Paulo, esta sexta-feira para fechar a semana. Eu diria que ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entrou numa saia justa. Eu acho até essa expressão imprópria quando se trata de homens. Nada contra homens que queiram usar saia. Ficou numa calça apertada, digamos assim. Por quê? Primeiro, ele disse que o presidente Bolsonaro é um produto de nossos erros. De acordo com o Rodrigo Maia, o Bolsonaro não tinha partido. Era um produto sem partido. E ele se aproveitou do movimento de rua de 2013 e também da apuração de tanta corrupção pela Operação Lava Jato. Mas que ele não seria o candidato da Lava Jato. Aí, o pessoal ficou, cismando sobre o que estava querendo falar o Rodrigo Maia. E foi perguntado a ele, óbvio, qual seria o candidato da Lava Jato? Aí foi a calça apertada. Ele não disse e foi socorrido até pelo Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, que atalhou, contou lá uma piada e evitou que o Rodrigo Maia ficasse numa situação mais difícil. Mas ele disse que Bolsonaro não era a figura que a operação esperava e que não acha que o hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, tenha votado nele no primeiro turno. Só isso. Mas esses nossos políticos se perdem pelas palavras, não? Bom dia. Bom dia, Zé. Jornal Gente. Nina. Oi, Zé Paulo, bom dia. Thaís, bom dia. Oi, tô aqui, estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá, eu falando aqui de Xangai na China, você contando aí das saias justas ou da calça apertada do Rodrigo Maia, saia justa aqui também com o governador João Dória, hoje cedo na inauguração do escritório do Estado de São Paulo, que foi aberto hoje, inaugurado hoje aqui em Xangai. Ele respondendo a uma pergunta de um repórter para saber se ele usaria todo esse evento que ele fez aqui na China para se alavancar como candidato à presidência da República, ele deu uma resposta dizendo que o governo dele não era um governo autoritário, isolado, enfim, deu uma resposta mais dura. E depois, agora à tarde, a gente perguntou para ele, governador, o senhor falou uma frase, o senhor mandou algum recado para o governo Bolsonaro, que tem sido apontado como um governo autoritário? Aí ele desfez, disse que não, que sempre agiu assim, mas a gente sabe que politicamente, toda vez que uma frase mais contundente dessa aparece, pode até não ser intencional, mas ela acaba causando muito e depois fica dando trabalho para desfazer. O governador Dória também falou com a gente sobre a indicação do filho do presidente Bolsonaro à embaixada dos Estados Unidos. Também não quis dar muita opinião sobre isso, não. Então é aquela coisa de se eu não quero falar, é porque eu não quero falar o que eu realmente estou pensando. Bom, hoje nós vamos falar também sobre a proposta de reforma tributária. São 5 já em avaliação e o governo promete mandar a dele na semana que vem para a Câmara dos Deputados. E há um assunto hoje espalhado nas capas dos principais jornais, aliás, é a principal manchete da Folha, do Estadão e do Globo, por razões óbvias, não é? Do valor econômico também, porque há uma intenção do governo em alterar as regras para a cobrança do imposto de renda. A ideia do governo é reajustar a tabela do imposto de renda todo ano pela inflação, reduzir alíquotas e acabar com deduções como despesas médicas e gastos com educação. O melhor é tirar as deduções e reduzir as alíquotas. Vamos fazer coisas desse tipo, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje, o limite de isenção é de R$ 1.903 e o último reajuste da tabela do imposto de renda foi em 2015. São 8 horas e 5 minutos. Eu queria destacar aqui na abertura do Jornal Gente mais um capítulo dos vazamentos de conversas dos integrantes da Lava Jato e, na minha avaliação,
um dos mais importantes ontem da conversa do procurador Deltan Dallagnol com o então corregedor do Ministério Público Federal a respeito de palestras que ele teria feito com revelações inéditas da Lava Jato. Ele recebeu dinheiro privado para falar sobre a atuação como servidor público, pago com dinheiro do contribuinte. Ele foi orientado pelo corregedor do Ministério Público Federal, que é quem deveria estar atento a essas questões, deveria punir procuradores que ultrapassam os limites éticos, ultrapassam os limites legais nas suas atuações. Ele foi orientado a não passar o nome dessas empresas na investigação de faz de conta que foi aberta dentro do Ministério Público Federal. Essas conversas mostram aí um corporativismo do Ministério Público Federal na hora de julgar integrantes da Lava Jato. É um dos assuntos que a gente comenta hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Vocês notaram que ficou faltando aí o Cláudio Humberto, né? O Cláudio Humberto, às voltas com complicações no trânsito de Brasília. Hoje, um acidente numa ponte, tinha uma outra ponte que também recebeu todo o trânsito daquela que estava com problema, e o Cláudio Humberto está preso no trânsito, mas daqui a pouco ele deve nos chamar para entrar. Enquanto isso, vamos à China. A Thaís Herédia já deu aí o seu destaque. O governador, eu não sei, quando os políticos saem do país, né, ficam muito distantes, eles parece que soltam um pouco a língua, mas o Dória, ao que a Thaís disse, parece ter se arrependido das palavras, né, Thaís? Olha, Zé Paulo, não sei se exatamente se arrependido, mas o governador João Dória parece que tem ido e voltado algumas vezes quando ele percebe que pode ter feito uma provocação ao governo Bolsonaro, né? Hoje ele foi perguntado sobre antecipação, o uso dessa comitiva e desse trabalho todo do Estado de São Paulo aqui na China, se ele usaria isso como uma alavanca para sua candidatura à eleição. Ele sempre sai pela tangente, pega ali uma curva e tenta escapar desse assunto, mas a gente sabe que existe sim uma construção partidária, política, e ele hoje é o nome mais forte do PSDB, mesmo ele não querendo admitir isso. E hoje, nesta resposta, ele acabou dando uma resposta que a gente não esperava ouvir dele, exatamente nesse contexto em que a gente vive hoje, né, de uma demonstração do presidente Bolsonaro, de um certo autoritarismo, né, se não autoritarismo de verdade, na condução de vários temas do governo dele. Vamos ouvir a frase do João Dória para os nossos ouvintes poderem entender do que a gente está falando aqui. Nossa preocupação é fazer bom governo, e um governo múltiplo, um governo atuante, não um governo isolado, autoritário, onde uma pessoa apenas manda, determina, comanda. Nós temos aqui uma equipe, uma delegação. Não adianta ele dizer que não se referiu ao governo Bolsonaro, né? Pois é, o que ele disse pra gente é que assim, não, olha, eu sempre disse isso. Eu disse, olha, governador, o senhor pode ter sempre dito isso, mas o contexto mudou, nós estamos vivendo hoje um outro contexto. Então, não parece ser uma coisa assim que foi solta ao vento, né? E agora à tarde, essa primeira fala aconteceu na inauguração do escritório do Estado de São Paulo, aqui em Xangai, que foi, no final, o objetivo dessa comitiva de empresários e secretários do Estado que vieram, né? Essa comitiva que veio à China esta semana. Então, ao final da inauguração, ele deu essa frase. Agora, no final da tarde, a gente se encontrou novamente com ele e pedimos para ele comentar, então, se ele tinha dado, e eu perguntei diretamente para ele, o senhor mandou algum recado para alguém no governo federal? Vamos ver a resposta. Já fiz isso quando fui prefeito da cidade de São Paulo, fiz um governo descentralizado, compartilhado com os secretários. É a forma que eu aprendi no setor privado. Não é preciso, no nosso governo, consultar o governador para fazer isso ou aquilo. Todos sabem o que tem que fazer e as definições foram manifestadas já no início do nosso governo. Não há nenhum recado ao governo federal de nenhuma espécie. Pois é, né, Rafael e Pedro? Não basta o Rodrigo Maia aqui em São Paulo, né, dizer o que disse, que o Bolsonaro é um produto dos nossos erros, né? Em outras palavras, que é um erro também.
vem o governador de São Paulo e joga um pouquinho mais de lenha nessa fogueira aí, né? Mas eu acho que a relação do Bolsonaro com políticos em geral será assim. Em primeiro lugar, o presidente da República, logo depois da aprovação da reforma da Previdência, ou na hora em que ele percebeu que a reforma da Previdência seria aprovada, já deu início à campanha de reeleição, né? Ele mesmo tem dito, vou entregar o país melhor em 2022 ou em 2026. Ele que era contra a reeleição e dizia na campanha que, se vencesse a disputa presidencial do ano passado, acabaria com a possibilidade de um presidente se reeleger. Mas ele tem dado sinais mais do que evidentes, e é natural, não só ele, o Lula fazia isso, a Dilma fez, o Fernando Henrique, até o Temer, né? Até o Temer chegou a sonhar com isso, bem lembrado, Zé Paulo, né? Todo mundo que chega acha que pode ficar. Alguns não conseguem, outros sim. O Bolsonaro tem dado sinais evidentes de que é candidato. E é natural que, com a precipitação do processo eleitoral, porque ele foi precipitado pelo próprio presidente da República, outros atores comecem a surgir. O governador de São Paulo, João Dória, é ansioso pela presidência da República. Basta voltar no tempo e lembrar o comportamento dele em relação ao Geraldo Alckmin, quando ele era prefeito de São Paulo, e o Geraldo Alckmin era tido como o candidato natural do PSDB, padrinho político do João Dória aqui em São Paulo. Se ele fez aquilo com o Geraldo Alckmin, por que faria diferente com o Jair Bolsonaro? Porque ele usou a camiseta Bolsodória durante a campanha? Acho que na cabeça dele isso não tem muita relevância, né? O Rodrigo Maia, acho que é um outro contexto ali. Ele estava num ambiente um pouquinho mais descontraído, embora num evento oficial, e acho que a análise dele deve ser levada em consideração. O que ele quis dizer é o seguinte: olha, não existiria Jair Bolsonaro sem a Operação Lava Jato, né? Não que a Operação Lava Jato tenha provocado conscientemente a eleição do Jair Bolsonaro, não é isso. Mas a Lava Jato mostrou ao país como é que os partidos tradicionais funcionavam. E quem conseguiu capitalizar isso de maneira absolutamente competente, queiram ou não, foi o Jair Bolsonaro. Então ele surge a partir de erros do sistema. E quem é o sistema? O sistema é o Rodrigo Maia, o sistema era o Michel Temer. E aqui não é uma crítica embutida. O sistema é o João Dória, não é? Embora ele também na campanha para prefeito tenha se passado por alguém de fora do sistema, ele é tucano, ele é do partido do Aécio, ele é do partido do Alckmin, do Serra, do Aloysio, do Paulo Preto. Então, ele é o sistema. O sistema é o PT, do Lula que está preso, da Dilma que sofreu impeachment. Acho que a reflexão do Rodrigo Maia é importante. Bom, nós temos hoje um presidente da República que se passou por alguém, porque não é, mas passou a mensagem de ser alguém de fora do sistema. Por que é que as pessoas queriam tanto alguém de fora do sistema e por que é que elas ainda rejeitam tanto? O que é que o sistema fez de errado? O óbvio, né? O que a Lava Jato revelou. Agora, o que é que o sistema tem de fazer para voltar a se oferecer como alternativa em 2022? O centro, do qual fazem parte o João Dória e o Rodrigo Maia. As pessoas vão querer voltar para o sistema, voltar a procurar alguém de centro-esquerda, de centro-direita para representá-las na próxima eleição? É uma dúvida cruel, hein, Rafael? É uma dúvida interessante. Mas você sabe, Rafael, concordo plenamente com você. Eu acho que o Rodrigo Maia foi muito feliz nessa colocação dele. A questão toda é que, como o Zé Paulo estava falando no começo, está muito cedo. Nós estamos 7 meses de um governo. Vocês estavam dizendo aí há pouco da antecipação do tema da questão da reeleição, né? Que daqui a 4 anos. Qual vai ser o tamanho do desgaste das relações entre o presidente Bolsonaro e o Congresso, seja na figura do Rodrigo Maia, entre o presidente Bolsonaro e os governadores, com quem ele já criou embates absolutamente desnecessários com os governadores do Nordeste, e aí agora fica o governador João Dória, ele tenta dizer que ele está junto, depois ele se separa, depois ele tenta fazer uma ressalva, uma correção aqui, outra ali. Nós só temos 7, 8 meses, nós vamos para o 8º mês de governo. Sabe o que eu acho, Thaís? Que pelo fato de o presidente desse Bolsonaro desgaste que a gente vai ter sido eleito como alguém de fora do sistema e ter um comportamento diferente, não é absolutamente diferente, dar declarações infelizes, chamar para o Palácio do Planalto a viúva do brilhante Ustra, aí provoca um tumulto aqui, outro acolá, indica o filho para a embaixada nos Estados Unidos. Eu acho que talvez passe pela cabeça, e aqui eu estou tentando pensar com a cabeça dessas pessoas, talvez passe pela cabeça desses políticos mais tradicionais o seguinte: olha, isso não vai durar, hein?
Foi uma ventania que passou ali em 2018, mas não vai longe. Talvez isso desperte a ansiedade dos outros políticos que querem voltar para o lugar onde eles estavam. Então ele falou, a gente perdeu aqui uma eleição, né, porque que o PT estava desgastado absolutamente parecia ser inequívoco, né? Então era hora do centro-direita, na cabeça desses políticos, voltarem ao poder. Perderam o lugar, puxaram a cadeira quando eles foram sentar. Então, na minha cabeça deve passar o seguinte, eles pensam, bom, nós perdemos a eleição para um sujeito que não seria eleito presidente da República em circunstâncias normais, jamais. E imagino que eles devem pensar que daqui 3 anos isso tudo vai estar apaziguado e as pessoas vão voltar a pensar racionalmente, sem o fígado, e aí vão evitar extremos. Portanto, o Bolsonaro não teria lugar numa eleição. Não sei, eu acho absolutamente precipitado raciocinar assim, mas essa ansiedade me parece ser fruto disso. Falar assim, ó, perdemos a chance, né, por um e vamos recuperar, acaso, né? Ali, vamos recuperar ali na frente. Agora eles querem puxar 2022 para 2019, e aí não funciona, né? São 8h16, o Cláudio Humberto entra conosco logo depois desse intervalo. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de HCOR. Tudo isso num só HCOR. Encarar um duro diagnóstico. Receber todo o apoio e carinho de pessoas dispostas a ajudar até o fim do tratamento. Enfrentar uma batalha de cada vez. E vencer o que parecia invencível. No HCOR, além da oncologia, entre nossas especialidades estão a cardiologia, ortopedia, neurologia, medicina diagnóstica e, acima de tudo, cuidar bem. Oferecemos aos nossos pacientes tecnologia e carinho de sobra. Tudo isso num só HCOR. Responsável técnico Dr. Luiz Valente, CRM 48277. Jornalismo Bandeirantes. Até às 10 da manhã em 2 frequências no seu rádio. Sintonize 90.9 ou 92.1. Desempenho de esportivo, conforto de sedã e versatilidade de off-road. Quer tudo isso em um carro só? Então a sua escolha só pode ser o novo Porsche Macan. Mais moderno, mais conectado, mais potente. O SUV compacto com que você sempre sonhou. Encomende o seu hoje mesmo. Stuttgart Porsche, 8 concessionárias em todo o Brasil. No trânsito, a vida vem primeiro. O Brasil é maior do que você imagina e a Agastur te leva para descobrir novos destinos. Selecionamos os mais completos resorts pelo Brasil, com hospedagem grátis para crianças, plano all-inclusive e passeios exclusivos. Contemple os principais pontos turísticos do Nordeste ou até mesmo as famosas e surpreendentes atrações pela Serra Gaúcha. Aqui você escolhe e nós te guiamos. Acesse agastur.com.br ou fale com seu agente de viagens. Consulte condições. Agastur, seu shopping de viagens. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Helicóptero Bandeirantes da rodovia Ayrton Senna com péssimas condições para a capital paulista, com lentidão desde o quilômetro 21 até o 17, depois do 15 ao 14, na chegada ao 11. Para o Vale do Paraíba vai tudo bem. Dia dos Pais da Fast Shop. Aproveite as ofertas com 45% de desconto em até 12 vezes de frete grátis. O presente certo na hora certa na Fast Shop, no site ou em nossas lojas. São 8h19 e, mais uma vez, a polêmica entre presidente da OAB e integrantes do governo está colocada. Agora, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, está pedindo à Procuradoria-Geral da República que investigue as declarações do Felipe Santa Cruz, que passou da bola mesmo. Declarações infelizes, hein, Pedro? O ministro tem razão nesse episódio, hein? Disse que Moro banca o chefe de quadrilha, né? Não era para tanto. É claro que naquele episódio lá a gente fez ponderações sobre as declarações do presidente da República a respeito do pai do Felipe Santa Cruz, mas dessa vez o presidente da OAB passou muito da bola, por isso o ministro da Justiça está pedindo para o Ministério Público investigar, né, Cláudio?
o presidente da OAB cometeu um crime, porque afinal de contas acusar um juiz com a reputação de um ex-juiz, né, com a reputação de Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um homem de bem, né, um homem correto, sempre foi assim a vida inteira. Acusar uma pessoa dessa de ser chefe de quadrilha, isso é um crime. O que o presidente fez é que no Brasil é assim, né, a legislação prevê isso mesmo. Quando algum agente público ele sofre esse tipo de acusação, etc., que ele se sente ofendido com isso, quem oferece a denúncia é o Ministério Público, não é ele próprio. Até um erro isso. Eu acho que se alguém se sente ofendido, ele próprio deve mover a ação correspondente na Justiça e não colocar isso na conta do Ministério Público, enfim, dar mais esse encargo para o Ministério Público, né? Mas é assim que funciona. Foi isso que ele pediu à Procuradoria-Geral da República. Não é mesmo para investigar, é para promover as iniciativas, as ações que são pertinentes ao caso, assim, enfim, mas é tudo isso muito triste, né? Tudo isso muito triste. Esse Felipe Santa Cruz, que aliás até já conversei com ele, é uma figura medíocre, é uma figurinha, assim, é daqueles caras que tinham tudo para ser um presidente da OAB ainda pior do que o antecessor, que foi horrível, né? Foi medíocre também. Mas aí o presidente Bolsonaro tem uma das características dele é de oferecer, de entregar ou criar bandeiras para quem não a tem, ou que não as tem, que é o caso do Felipe Santa Cruz. Aí esse cara de repente virou um baluarte ali da briga de certos setores assim que se sentem derrotados com a vitória do Bolsonaro, virou um baluarte dessa turma aí contra o presidente da República. Mas é tudo muito triste, né, do ponto de vista institucional, que presidente, que ministro tal estejam ali travando embates com o presidente de uma entidade tão importante quanto é a Ordem dos Advogados do Brasil. E por falar em Sérgio Moro, né, Cláudio, Thaís, Rafael, Zé Paulo e ouvintes, o presidente da República ontem disse para o juiz Sérgio Moro que o projeto anticrime tem de esperar um pouquinho, né, por conta de outras prioridades do governo. Aliás, um projeto anticrime que está sendo desfigurado por conta do autor ser o juiz Sérgio Moro. Eu não vejo outra alternativa aqui, não sei se vocês concordam ou se discordam desse ponto. A história do plea bargain lá, da possibilidade de se fazer um acordo para não ter processo, acelerar a justiça, foi retirada nesta semana. Nós já tínhamos aprovaram uma outra proposta do Alexandre de Moraes, né? Parecida, mas só para crimes leves. Mas para crimes não menor tão graves, potencial ofensivo, né? Nesse caso, eu não sei se desidrataram porque é o Sérgio Moro ou se porque é um instituto polêmico mesmo, né? Funciona nos Estados Unidos, em outros países você pode falar isso melhor porque é advogado, o Zé Paulo também. Em outros países da Europa não funciona assim, né? Esse instituto não existe. Então, nesse caso específico, eu acho que houve uma discussão interessante ali no Congresso Nacional. A gente adota uma linha aqui mais parecida com a do direito americano. O juiz Sérgio Moro se inspirou claramente nisso, ele falou, aliás, já deu declarações nesse sentido, ou em outra linha do direito político, né? Viu, Rafael, aí eu acho que pode existir, sem dúvida. Porque veio ali do Sérgio Moro, há um mal-estar com o Sérgio Moro no Congresso, além dessa questão de ser o projeto de autoria do Sérgio Moro, são projetos que tratam de assuntos que atingem diretamente os deputados, ou pelo menos grande parte dos deputados, né? Uma parcela significativa desses parlamentares ou está sob investigação, ou foi investigado, ou foi, enfim, sofreu algum tipo de... ou teme por isso, né? São mais de 100, né, Cláudio? São mais de 100. É essa gente que briga. Quando se diz que o governo... eu vejo, por exemplo, a Folha de São Paulo hoje comete um erro. Essa história de dizer que o ministro Sérgio Moro está, como é que eu diria, como é que eles dizem? Eles dizem que o juiz Sérgio Moro está isolado. Isolado. Né? Que ele sofre uma crise de confiança com o presidente. Imagina, isso está longe, mas muito longe disso, né? A questão é exatamente outra. A questão é a relação do governo, as novas relações de beijinho na boca do governo com a Câmara dos Deputados. Isso é um pedido da Câmara, né? Eu não me arrisco a dizer que é um pedido do presidente da Câmara, porque eu não ouvi isso dele.
mas eu diria que em 99% de chances dele ter dito, olha, vamos deixar esse negócio em banho-maria. E aí a gente sabe que o presidente da Câmara também está entre essa centena de parlamentares que de alguma maneira se sentem atingidos pelo projeto ou se sentiram atingidos pelo trabalho desenvolvido pelo ex-juiz Sérgio Moro. É muito mais isso do que qualquer outra coisa. O juiz Sérgio Moro continua sendo a principal figura, assim, a principal Será, hein, Cláudio? Eu tenho governo. minhas dúvidas, viu? Porque ele disse que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não é prioridade no Congresso. Não sendo prioridade no Congresso, não parece não ser prioridade do governo, né? Porque se quisesse, trabalharia para isso. Ele disse que o Moro, pedido... olha só o que ele falou. O Moro veio de um ambiente em que ele decidia com uma caneta na mão, mas que agora o governo não pode decidir de forma unilateral. Ele está concedendo também, quer dizer, o governo não pode decidir de forma unilateral, não. O seu auxiliar não pode decidir o que ele deve fazer. É mais ou menos esse o recado. Quem manda aqui sou eu, meu. É mais para atender o pedido da Câmara, né? Dizer, olha, não vamos dar, isso aí vai atrapalhar a reforma, não sei o quê. Então vamos ouvir o Bolsonaro aí, né? Nossa proposta vai tratar exclusivamente de impostos federais. Ao longo de 28 anos na Câmara, nada prosperou porque queriam resolver tudo. Não dá para você chegar na tua casa e você é um marido legal pra caramba, né? Tem 4 cômodos arrumados. Você tem que arrumar um de cada vez. Cada imagem que ele cria, né? Esse trecho a gente tirou da transmissão que ele fez ontem na internet, na quinta-feira à noite, ele fez ontem na internet. Por isso tá um som meio atrapalhado, assim. Agora, sobre o plea bargain, só para terminar o assunto aqui, a discussão que a gente estava falando, Rafael, ninguém vai ser condenado na justiça. O plea bargain, ele consiste na anuência das duas partes. Então, se você negar qualquer possibilidade de fazer um acordo, você vai tocar o seu processo como ele acontece hoje naturalmente. O processo vai demorar para acontecer, você vai demorar para resolver o seu problema. Quem tem ação na justiça trabalhista, e aqui eu não vou ser politicamente correto, eu vou aí à prática das coisas, sabe muito bem como é que funciona. Na justiça trabalhista não existe ganho de causa, existe acordo. Você pode ter toda a razão do mundo. Se você não fechar um acordo ali com a outra parte, você não termina o processo, você não consegue se livrar daquilo, né? Então, às vezes, ou o patrão ou o empregado, eles abrem parte ali de algum direito, de algum pedido, para poder fazer um acordo. É exatamente isso que se pretende na justiça penal para você evitar o processo, né? É uma cultura diferente, vocês têm razão aqui, o juiz Sérgio Moro detalhou, nos Estados Unidos funciona bem, você vê em filme, às vezes, americano, o sujeito é inocente, o advogado chega para ele e fala, é melhor você fazer um acordo aí, pagar $1.000, se livrar desse problema, do que você ir para o júri e correr o risco de ser condenado a uma pena maior. Pedro, eu só queria colocar uma ponderação assim. No Brasil, a gente sabe como as coisas ainda funcionam, né? O temor que se estabeleceu com essa proposta é que no Brasil o cara pode ser inocente, mas ele está tomando tanta porrada na prisão, né, está sendo submetido enfim, a provações que a gente conhece, que a gente sabe que são frequentes nas delegacias do Brasil inteiro, né, ele há o risco dele se declarar culpado. Só quer saber de uma coisa, eu vou me declarar culpado, eu vou me livrar dessa tortura, eu vou ficar 3, 4 anos presos, mas eu, pelo menos, vou me livrar disso. E aí o cara acaba confessando culpa, uma culpa que não tem. Né? Aliás, nos Estados Unidos, onde isso prevalece, a gente vê como funcionam as coisas, quantas pessoas, quantos presos, a história, filmes, livros, né, sobre isso, mostrando presos que confessaram a culpa, se declararam culpados e anos ou até décadas depois acabaram descobrindo que era tudo mentira. 8h21. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de HCOR. Tudo isso num só HCOR. Há alguns sintomas, um diagnóstico precoce e preciso. A facilidade para fazer meus exames com confiança no mesmo lugar. E o melhor resultado, tranquilidade para aproveitar minha vida sem preocupações. No HCOR, além da medicina diagnóstica, entre nossas especialidades estão a cardiologia, oncologia, ortopedia, neurologia e, acima de tudo, cuidar bem. Oferecemos aos nossos pacientes tecnologia e carinho de sobra. Tudo isso num só HCOR. Responsável técnico Dr. Luiz Valentes, CRM 48277. Você está no Jornal Gente, marca da Rádio Bandeirantes. Sem medo de expor ideias e pensamentos. É plural, com respeito e argumentos.
Você ouve e se informa. Você ouve e reflete. Você ouve e forma sua própria opinião. Jornal Gente, da Bandeirantes. E aí, Matias, como é que vão os negócios? Agenor, eu achei uma transportadora que vai resolver meus problemas. E essa sua transportadora é líder de mercado, né? Não. Tem um gerenciamento de riscos que evita o roubo de cargas. Não. Faz entrega em todo o Brasil. Também não. Então o que você achou é mais um problema, viu? Ah, e a sua transportadora tem tudo isso, vai. Tem tudo isso e muito mais. Eu só trabalho com a Braspress. O frete da Braspress deve custar uma fortuna. Que nada, Matias. Liga lá que você vai se surpreender. A Braspress é nota mais que 10. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Olá, aqui é a Sofia Abraão. Vocês sabem quem é o Max? O novo Imecap Hair Max, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, com 2 aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos ou quebradiços. É o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e a crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Pela Jacupense, o motorista enfrenta trânsito lento no sentido de Mauá, na altura da Laranja da China e entre a estação Dom Bosco da CPTM e a São Teodoro. No sentido lá da rodovia Ailton Senna, a condição é boa. Blue Friday Extra, ofertas imbatíveis para o feliz Dia dos Pais. É só hoje, não dá para perder. Moto G7 Power 64 GB por R$ 999. Corra pro Extra. Volto a lembrar, ele chegou ao Ministério da Justiça numa altura muito grande e está cada vez menor, cada vez menor. O que nós estamos sempre dizendo é com base em fatos, não são, é uma análise com base em fatos. Marco Antônio Villa comanda o Primeira Hora. 7 da manhã, na Rádio Bandeirantes. 8h32, Maju Arruda Leite. Bom dia, Maju. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. E um estudo sobre o uso de drogas por brasileiros que custou 7 milhões de reais e havia sido censurado pelo governo federal é disponibilizado na internet. A Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça e a Fundação Oswaldo Cruz entraram em um acordo e liberaram a divulgação. A pesquisa aponta que não existe uma epidemia do uso de drogas no Brasil, informação que o Planalto discorda. A divulgação havia sido proibida porque, segundo o Ministério da Justiça, a metodologia utilizada pelo Fiocruz na pesquisa não cumpriu as exigências do edital. A entidade rebateu, dizendo que cumpriu tudo o que foi proposto. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora teve o apoio de HCor. Tudo isso num só HCor. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Helicóptero da Rádio Bandeirantes agora na passagem pela Radial Leste, aqui na região próxima da Arena de Itaquera. Motorista que vai no sentido do centro enfrenta trânsito carregado entre a estação Itaquera e a passagem pela estação Arthur Alvim. Quem volta para Itaquera aqui pela Radial vem com caminho bom, sem grandes dificuldades agora. Envie dinheiro ao exterior com Western Union. Baixe o app W Brasil, siga o passo a passo e envie a uma conta bancária no exterior. Escolha Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Esta meia hora tem o apoio do Consórcio Bradesco. Seu novo carro em 2 minutos no app. Bom, e essa novela do Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos parece estar chegando ao fim porque o país de Trump deu aval para a indicação dele como embaixador do Brasil na capital Washington, D.C. A resposta ao pedido de agreement, como é chamada a consulta feita, né, pelo Itamaraty, foi dada depois de quase 2 semanas e agora o presidente Bolsonaro deve fazer a indicação formal do filho mais novo para o posto. Não, peraí, o filho mais novo? É o filho mais novo mesmo, que é deputado de São Paulo. Dentre os políticos, né? O filho mais novo dentre os políticos. Dentre os políticos, é deputado de São Paulo.
o nome dele ainda vai ser submetido à aprovação no Senado. Algo a dizer, Thaís Herédia? Olha, Zé Paulo, eu vou dizer o seguinte, eu tive aqui em Pequim com um embaixador brasileiro na China, o Paulo Estivalé de Mesquita. E eu fiquei prestando atenção na participação dele, as falas dele, depois na conversa dele, a noção que ele tem, não só do país, mas também de toda a Ásia, a experiência que ele tem, a articulação que ele tem, a forma com que eu percebi que ele lida com, ali, imagina que ele tinha um governador do PSDB de um lado e um governador do PT do outro, que ele estava no mesmo evento em que estavam João Dória e o Wellington Dias, e ele precisou prestigiar ambos, porque afinal de contas são duas autoridades de governos estaduais que estavam aqui representando o Brasil. E eu fiquei me perguntando se fosse o Eduardo Bolsonaro, se fosse um evento com o Eduardo Bolsonaro, como é que isso seria? Quer dizer, que tipo de articulação que esse rapaz tem para fazer qualquer moderação ou qualquer articulação entre empresários, entre governantes, por exemplo, de partidos diferentes. Eu não consigo ver nenhuma alternativa positiva desse ambiente. Essa aprovação do governo americano tinha saído há pouco e a gente estava ali perto do governador e eu perguntei para ele também o que ele achava dessa indicação, se ele se preocupava, porque inclusive ele, em todos os discursos que ele fez aqui, ele elogiou bastante a equipe do Itamaraty, aos embaixadores aqui do Brasil, ao embaixador do Brasil na China, ao cônsul-geral que atua aqui em Xangai. Vamos ouvir o que disse o governador João Dória, meio lavando as mãos, não querendo se meter nesse negócio, não. Thaís, não cabe a mim fazer esse tipo de análise. É uma análise que deve ser feita pelo governo americano, afinal, quando credenciado um embaixador, ele é credenciado pelo país que recebe o embaixador e, obviamente, pelo país que indica o embaixador. Portanto, é de competência do governo federal e do governo americano. A mim não cabe nenhum comentário. Aí ele foi bem tucano, né? Ficou em cima do muro e ficou em cima da muralha da China. Os governos nunca recusam, raramente recusam um pedido de agrimã. Assim, não há nenhum juízo de valor. O que eles fazem apenas se não for um absurdo, eles não vão se meter, né? Não vão oferecer nenhum tipo de veto. É muito mais frequente, não digo frequente, mas tem acontecido, mas o Itamaraty também tem tido cuidado de não cometer mais esse erro, mas houve várias indicações para embaixador do Brasil na Santa Sé, lá no Vaticano. E você sabe que eles não aceitam embaixadores que que estejam casados, por exemplo, em segunda núpcias. Eles não aceitam, né? Que tenham sido divorciados? Que tenham sido divorciados e estejam casados novamente. A tradição do Vaticano é não aceitar o agrimã de qualquer diplomata de qualquer país que tenha sido casado antes e esteja em novo casamento e tal. Mas é uma questão lá meramente religiosa, é uma avaliação que eles fazem religiosa. O Itamaraty tem tido cuidado de não indicar ninguém para o Vaticano que não, enfim, que tem essa característica, né? Mas os países, em geral, assim, isso não significa nenhum aval, digamos assim, a indicação do Eduardo Bolsonaro. Sim, fica mais para o Senado, né, Cláudio? O Senado é que está com a decisão na mão, né? O rito é o seguinte... é só porque acabou virando um fato, né? O aval ter saído no meio dessa discussão. Ninguém esperava que viesse uma coisa diferente. Importante mesmo, assim, um escândalo, né? Espantoso